Seja bem-vindo ao nosso podcast Conectados. É isso aí, mais um podcast, hein? Mais um, hein, pastor? Você sabia que é o 7º episódio já? Meu Deus. Olha. Deus fez tanta coisa até aqui já. Meu Deus do céu. E você que nos acompanha, toda sexta-feira tem um episódio novo. Você pode mandar para alguém, mandar para algum amigo, acessar, ouvir, assistir em todas as plataformas digitais e se sentir parte dessa mesa aqui, né? É verdade. E hoje estamos aí, né? Chegando no final do ano, né? Já praticamente terminou o ano. E hoje nós queremos falar a respeito de como renovar a nossa esperança. Uau! Como é importante a gente renovar a nossa esperança, né? A gente chega depois de um ano com tanta coisa acontecendo, né? E talvez você está nos ouvindo aí, nos assistindo, você está chegando no final do ano, né? Com a sua esperança, né? Bem abalada, né? Mas a gente quer, através deste canal, compartilhar com você alguns princípios bíblicos que vão te ajudar a você renovar a sua esperança por um novo tempo, não é verdade? É verdade, porque sem esperança, né, pastor? A gente não consegue caminhar. Sem esperança a gente perde o foco. Sem esperança a gente perde a energia, né? Sai do propósito, né? Tanto em todas as áreas da nossa vida, né? Então, nessa noite, você que está aí nos assistindo, compartilhe, porque o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração e através dessa palavra, desses princípios, né? Se você caminhar e se você crer, você viverá algo extraordinário da parte de Deus. É isso aí. E a gente quer trazer aqui um texto, está lá em Isaías capítulo 43, verso 19, que diz assim, olha... O Senhor dizendo, né, para o seu povo: veja, estou fazendo uma coisa nova. Uau, eu amo esse versículo. Estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. E diz assim: vocês não a reconhecem? Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo? Né? E realmente a gente pode trazer essa palavra, esse princípio para os nossos dias, né? Estamos aí há pouco tempo de uma virada de ano, mas o Senhor... Ele está fazendo algo novo hoje. A gente quer declarar e profetizar na sua vida. O Senhor está fazendo algo novo hoje. Enquanto você está ouvindo esse podcast aqui, com certeza algo novo de Deus está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Isso é muito importante, né, pastor? Quando a gente renova a nossa visão em Deus, né? Eu falo assim que o algo novo, muitas vezes, quando a gente está preso, ou no passado, ou nas frustrações, quando o Senhor está dizendo na palavra dele: olha, vocês não estão vendo? Algo novo está surgindo, né? E não tem como a gente renovar a nossa esperança sem crer que algo novo está chegando. É verdade. Então, algo novo está vindo, e aí a nossa esperança está, sendo renovada. Por isso a gente precisa crer que o Senhor está movendo. E muitas vezes a gente fala assim: mas não está fazendo sentido, né? Nos nossos olhos naturais, né? E o Senhor, Ele vem renovando e dizendo: vocês não estão vendo? Quando você leu esse versículo, exatamente isso. O Senhor está falando: algo novo está surgindo, gente. Eu vejo Deus, pastor, dizendo assim: ei, pessoal, vamos acordar, renova os teus olhos, né? Eleva, né, os seus olhos para o monte, de lá que vem o nosso socorro. Algo novo está surgindo da minha parte, né? Não é nos nossos olhos naturais, mas é nos nossos olhos espirituais. É verdade. Interessante que na palavra a gente também tem uma história muito conhecida, né? Que é aquela história de Bartimeu, né? A Bíblia diz que ele estava ali à beira do caminho e quando ele fica sabendo que Jesus iria passar por ali, a Bíblia diz que ele começa a clamar, né?
dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, né, Ele pastor? gritava, Interessante que a Bíblia fala que algumas pessoas estavam tentando calar ele, né? Tentando parar o clamor dele, né? Mas ele clama a ponto de chamar a atenção de Jesus. Então Jesus manda chamar, e o texto diz que a vida dele é transformada, né? A gente pode pegar esse texto também como base para a gente trazer alguns princípios aqui bíblicos de como renovar a esperança. Como renovar a esperança. Esse texto é muito incrível, porque o pastor falando, né, como nós podemos renovar a nossa esperança? Primeiro a gente precisa saber como a gente enxerga Jesus. Porque Bartimeu, ele não enxergava, ele era cego, né? Mas dentro do coração dele, quando ele ouviu falar de Jesus, algo dentro dele mudou. Porque Bartimeu nem tinha nome, né? Porque Bartimeu significa o filho de Timeu. Então nem identidade tinha, né, pastor? Porque o nosso nome fala muito de quem nós somos. Porque faz parte da nossa identidade, né? Então isso é muito incrível. E quando ele ouve, né? Como você mesmo disse, assim, a multidão estava ali com ele. E tinha muitos que tentavam calá-lo, né? Para ele parar de chamar a atenção do mestre. Mas algo dentro dele mudou, porque ele começou a enxergar, não com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. Sim. E aqui a gente aprende, primeira coisa, primeiro princípio para renovar a nossa esperança é enxergar Jesus além da nossa visão natural. Primeira coisa, é a gente conseguir enxergar quem de fato é Jesus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que muita gente estava ali em volta dele, mas ele sabia quem era Jesus. E ele começa a clamar a Jesus pela promessa. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem era Jesus. Porque a visão dele a respeito de Jesus, o Salvador, aquele que viria para transformar, para salvar, a visão dele não estava no âmbito natural, mas estava no âmbito espiritual. Então, a primeira coisa para a gente renovar a nossa esperança, para viver algo novo de Deus para a nossa vida, é enxergue Jesus além da sua visão natural. Às vezes a gente começa a enxergar Jesus por uma ótica humana, baseado nas nossas circunstâncias, nos nossos momentos, nas nossas crenças, né? Mas a gente precisa o quê? Enxergar Jesus, quem de fato ele é e aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Foi por isso que Bartimeu gritou tanto, né? Porque ele sabia que ele era o caminho, que Jesus era aquele que poderia tirar ele daquela condição. E ali a esperança dele. E a esperança dele se renova. Uau. Né? Então, se preciso for, né, peça para o Senhor renovar a sua visão de quem Jesus é. Que Ele tem o poder. Que Ele pode todas as coisas. Porque muitas das vezes, pastor, a nossa visão está distorcida, né? A nossa visão, muitas vezes, não sabe quem Deus é. Talvez ache que Deus é um Deus distante, né? Que Ele não pode todas as coisas, mas pelo contrário, tudo é possível àquele que crê. É isso aí. E sabe de uma coisa? A nossa visão de Deus e o nosso relacionamento com Ele vai definir como a gente vai viver a nossa vida. Como você enxerga Deus vai levar você a ter um relacionamento com Ele. E através do seu relacionamento com Ele vai definir como você vai viver a sua vida. É interessante isso. Por isso que a gente não fica perdido, né, pastor? Por isso que a gente precisa abrir a nossa visão e reconhecer, como Bartimeu. Bartimeu era cego, mas enxergava espiritualmente mais do que todos que estavam ali. Por isso que ele clama. Vivendo ainda, né? Muitas vezes aquela multidão estava enxergando com os nossos olhos mesmo, né?
mas não tinha a fé que Bartimeu tinha e a perspecção, né, de conhecer Jesus e a autoridade dele. Por isso que ele não para de clamar. Venha que vier, venha pessoas tentando paralisá-lo, mas ele não parou. É verdade. Sabe qual é outro ponto que a gente pode aplicar na nossa vida para renovar a nossa esperança? Isso aqui é fundamental. É não parar diante das oposições. Isso é forte, gente. Pega essa. Como renovar a nossa esperança? Só se eu não parar. Porque oposição vai vir. Principalmente quando você está dando fruto, você está se movimentando em viver algo novo. Porque viver algo novo pede de nós uma confiança. Pede de nós um esforço. A gente tem que se esforçar. Então, eu vejo que Bartimeu se esforçou. E a Bíblia vai nos dizer nesse aí contexto que você nos trouxe, que muitas pessoas tentaram parar Bartimeu. Não foi só uma pessoa. Muitas pessoas. Quando eu leio esse versículo, o pastor fala assim, bom, então acho que a perseguição não é só comigo. Não é só com você. Sim. Isso me inspira, viu, pastor? Porque muitas vezes no meio, né, das nossas lutas, das perseguições ou dos levantes, a gente muitas vezes acha que é só com a gente que acontece isso. Mas aí quando a gente lê no texto que muitas pessoas tentaram calar Bartimeu, mas aí que ele gritava, né? Ele nos inspira. Sim, a não desistir. A não desistir e a não se calar. Sim. É interessante porque todas as vezes que a gente decide clamar, buscar, todas as vezes que a gente sai do nosso comodismo e começa a buscar, a gente vai enfrentar a perseguição. Todas as vezes. Né? Pessoas, situações, lutas, né? Guerras espirituais, a gente vai enfrentar. Nós mesmos. Nós mesmos, né? A mente, né? Mas o segredo não está na perseguição, na luta, não. O segredo está em não parar, em não desistir. Porque quem desiste não alcança. Quem desiste não marca a história. Bartimeu foi registrado nesse texto porque ele não desistiu. E uma inspiração. Né? Quem desiste não consegue marcar a sua história. Mas quem persevera chama a atenção, mesmo diante das oposições. E chama a atenção de Jesus e fez ele parar. Porque ele não desistiu. Exatamente. Ele não desistiu. Talvez você que está aí nos assistindo, você talvez está vivendo como o Bartimeu. Talvez no meio do caminho, né, pastor? Sem esperança. Sem esperança, com vontade de desistir de tudo, de chutar o balde, né? Porque dá vontade, tem hora, né? Nós somos seres humanos. Mas o Senhor está liberando essa palavra para você. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, mas é tempo de se levantar, é tempo de clamar, é tempo de não se calar. Não é tempo de se calar. E não é tempo da gente ficar olhando para a dificuldade, mas é tempo de olhar para aquele que está nos chamando. E a gente chama a atenção dele através do nosso clamor e através da nossa perseverança e persistência. Isso nos faz crescer. Toda oposição gera um crescimento, né? A gente começa a buscar mais, a gente começa a fazer o que a gente não fazia, né? Então, as oposições também são saudáveis. São. As oposições nos tiram da zona de conforto. Sim. Eu vejo o Bartimeu aqui, ele quando sofreu essa oposição, ele clamou mais ainda. Aí que ele gritava. Ninguém vai me parar. Eu fico imaginando essa cena, pastor. Sim. Ele começava a gritar, o povo, fica quieto, para de atrapalhar o mestre. Ele tem que continuar. Porque ele estava no meio de um caminho, na beira de um caminho, indo por um destino. Sim. Né? E quanto mais o povo tentava parar ele, mais ele gritava. E eu acho que é isso que o Senhor está tentando nos falar hoje, né?
Quanto mais pessoas tentam te parar, ou situações, aí que você não pode desistir. Aí que você tem que se levantar, clamar e se posicionar. Então, olha, segundo princípio para renovar a sua esperança é: não pare diante das oposições. Continue perseverando, porque você vai alcançar o favor de Deus para a tua vida, para a tua casa, para esta causa. Então, persevere. Sabe o que me chama a atenção? É o terceiro princípio para renovar a nossa esperança, é que a gente precisa acreditar que Jesus está nos vendo. Meu Deus. Pensa, Bartimeu estava rodeado de pessoas, a multidão, mas Jesus estava vendo aquele homem na beira do caminho. Tanto é que Jesus para e manda chamá-lo. Agora, para pensar um pouco. Interessante que os mesmos que tentaram calar o Bartimeu, agora Jesus manda chamar Bartimeu. Meu Deus. Olha como que Pega as coisas. Revelação. Olha como que as coisas acontecem. Os mesmos que tentaram calar agora são usados para chamar Bartimeu. Sabe? Isso traz para o nosso coração que quando Deus quer fazer algo, Ele usa até nosso inimigo. Aqueles que tentaram te calar vão ser usados para te promover. Uau. Vão ser usados para gerar transformação na sua vida. Então, a gente precisa aprender isso para renovar a nossa esperança. Enxergue, acredite que o Senhor está te vendo. Meu Deus, quando você fala essa palavra, isso enche meu coração de alegria. Porque muitas vezes, pastor, a gente está passando por tanta luta, né? Por tanta dificuldade. E muitas vezes você também está dessa forma e você está clamando. E parece que Jesus está em silêncio. E parece que Ele não está te vendo. Quem nunca, né, pastor? Você falando, eu me lembrei de tantos processos na minha vida, que muitas vezes eu olhava e falava assim: Pai, parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que o Senhor não está me vendo. Eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou jejuando, e parece que o Senhor não está me vendo. E muitas das vezes a gente se sente mais um na multidão. E isso é muito frustrante. Por isso que todos os dias o Senhor, Ele nos lembra que Ele nos vê. Que Ele nos vê todos os dias. Que Ele nos vê em todos os momentos. Seja na tribulação, seja na doença, seja onde for. Eu não sei qual o estágio que você está vivendo. Mas eu quero te dizer que Ele está te vendo. Que Ele te ouve. E o mais incrível de Bartimeu, que quando Jesus parou e mandou chamá-lo, eu posso imaginar, Bartimeu, você falou: meu Deus, Ele me viu, Ele me enxergou. Tantas pessoas em volta dele, caminhando com Ele, mas Ele me enxergou. Que amor é esse? Meu Deus. É um amor que não tem como explicar. Jesus para tudo para atender a necessidade daquele que clamou, né? Isso foi forte. Repete lá, pastor. Jesus para tudo para atender o clamor, o teu clamor. Porque você não está desistindo, você está perseverando. E o teu clamor tem chamado a atenção de Jesus. Então, continua. Mesmo se você talvez sente que não está acontecendo nada, continua. Porque Ele está te vendo. Parece que vai estar me fazendo chorar. Ele está te vendo. Ele está te vendo. E Ele conhece a sua necessidade. Eu acho incrível isso, porque a Bíblia diz que Jesus chega na vida de Bartimeu e muda o cenário, né? Tira ele daquele lugar de escassez, aquele lugar de vergonha, de falta de esperança, porque a Bíblia não fala quantos anos ele estava ali, mas com certeza ele estava ali há muito tempo.
É incrível que Jesus faz de um dia comum algo extraordinário. Meu Deus. Talvez para Bartimeu seria mais um dia. Vamos lá pegar a esmola. Até ele ouvir falar que Jesus ia passar. Uau. E sabe, a gente quer declarar isso na sua vida. Sabe, creia. Porque talvez para você é mais um dia. Mas quando a agenda do céu encontra você aqui na terra, um dia comum se torna um dia sobrenatural e um dia extraordinário. E que marca a tua vida aonde pra a sempre. chave vira, aonde o de repente do Senhor acontece, aonde o cenário muda, porque é só Jesus que pode fazer isso. Só Ele. Sabe, a Bíblia vai falar pra gente aqui, e a gente traz pro nosso coração o quarto princípio. Pra gente renovar a nossa esperança, a gente precisa confiar sem reservas. É confiar plenamente. Sem duvidar no nosso sem coração. duvidar. Interessante que Bartimeu, quando recebe o convite de Jesus, o que ele faz? Ele pega a capa e lança fora. Isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Por quê? Por que ele pega a capa e lança fora? Porque a capa representava uma condição. Todas as pessoas naquela época que tinha a deficiência, né, como Bartimeu, deficiência visual, o governo estabelecia ou entregava uma capa para identificar essa pessoa que ela precisava de cuidado. Então, quando Jesus chama Bartimeu, ele lança a capa e ele diz assim, lançando a capa: eu não estou mais nessa condição, porque eu estou atendendo a um chamado daquele que vai me tirar dessa condição. Eu tenho uma identidade. Eu vejo isso muito como uma identidade, porque ele não tinha nome. O nome dele significava o nome do pai, né? Filho de Bitimeu, Bartimeu. Né? Então, ele não tinha uma identidade. Quem que é Bartimeu? Aquele que pede esmola. Aquele que tem a capa do governo. É aquele deficiente. Né? Então, quem ele era? Mas como Jesus chama ele, parou para ele, chamou ele. Filho, hoje eu te dou uma identidade de filho. Você não é rótulos, mas você é filho. E é isso que Jesus faz conosco. Fala, não é tempo mais de ficar carregando uma capa. Essa capa são rótulos, são traumas, né? E o Senhor te dá uma identidade de filho, para te dar um novo caminho, Sim. Uma nova vida e uma vida de esperança. A capa tinha roubado a esperança de Bartimeu. Mas quando ele recebe o convite, a primeira coisa que ele faz é lançar fora a capa. Isso não me pertence. E sabe uma coisa interessante que às vezes Deus ele vai tirar da nossa vida alguns apoios para que a gente se apoie totalmente e exclusivamente nele. Às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que é pra gente realmente se render a ele, à grandeza dele, ao poder dele e começar a depender dele. Não é verdade? Bartimeu pega, lança fora a capa e agora ele não estava mais na dependência de esmola. Ele estava agora na dependência de uma palavra. Uau. Uma palavra que muda tudo, uma palavra que traz vida, uma palavra que transforma um diagnóstico, uma palavra que muda um cenário. Quando Jesus chama ele fala o quê? Eu não preciso mais disso, porque eu já recebi uma palavra. E a palavra daquele que vai transformar a minha vida. E a partir de hoje eu ando por essa palavra. Sabe? Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, sabe? Renove a sua esperança através da palavra. Se faz sentido para você essa mensagem ou para alguém que você conhece, sabe? Envie esse áudio, esse podcast, envie esse vídeo, porque a palavra tem poder de mudar o cenário, de mudar a situação. E nós queremos declarar isso. Aonde esse podcast chegar, que o ambiente seja transformado, que a esperança venha a ser renovada. Essa é o nosso propósito aqui,
não é verdade? Sim, com certeza. De você receber uma palavra, porque Jesus parou para te atender. A Bíblia diz: clama a mim e eu te responderei. O Senhor todos os dias está nos dizendo: eu te enxergo, eu quero renovar a sua visão de quem eu sou, eu te chamo, taca essa capa fora, porque eu te dou uma identidade e a partir de hoje você vai andar pela minha palavra. A palavra que eu estou te liberando. Você não é órfão, você é filho. Então receba essa palavra, porque você não está sozinho. Talvez, como o pastor mesmo disse, essa palavra é para você se levantar. Dá um salto. Dá um salto. É um tempo de dar um salto na sua vida. Não é tempo de ficar no meio do caminho. O caminho não é o seu lugar. O seu lugar é de pé. O seu lugar é caminhando na palavra e vivendo todas as promessas que o Senhor tem para a sua história. E como isso é poderoso. Quando nós entendemos que esse salto é quando a gente ouve e obedece quem está nos chamando. É verdade. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Quando ele ouviu Jesus chamando, ou recebeu a notícia que Jesus estava chamando, ele não pensou duas vezes. Ele jogou a capa fora e deu um salto. Uau! Interessante isso, né? Porque ele toma a decisão por ele. Ele toma a decisão por ele. Se levantar, muitas vezes, tem a ver com a nossa atitude. Sim. Com a nossa decisão, com a nossa escolha. O milagre, o Senhor vai fazer. O milagre Jesus fez na vida de Bartimeu. Porque o que é pra gente fazer, né, pastor? Deus não vai fazer por nós. Porque é muito interessante isso, que Jesus não foi até ele. Jesus mandou chamá-lo. Era a decisão dele vir. E por ele estar clamando, ele poderia ficar com medo. Mas ele não ficou, porque era algo novo que estava para acontecer na vida dele. Nem muitas vezes, quando Jesus está nos chamando para algo novo, a gente tem medo. Mas o Senhor está lançando fora todo o medo. O Senhor está dizendo: lança fora, dê um salto e vem ao meu encontro. Porque eu estou te chamando. Isso é poderoso demais. E a Bíblia diz que, terminando esse texto, né, que Jesus, ao encontrar ele, então Jesus pergunta, né, que queres que eu te faça? Se a gente olhar assim de uma forma superficial, a gente vai falar assim: poxa, Jesus podia estar brincando, né? Por que Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que essa pergunta vai trazer uma responsabilidade para ele. Porque Jesus quer que ele entenda a nova condição a partir daquele milagre. Então a Bíblia diz que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E aqui a gente aprende, sabe, um outro princípio. Para renovar a nossa esperança, a gente precisa ter definições na nossa vida. Sabe? Definições, saber o que a gente quer. É muito importante. Saber o que você quer. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve, né? Para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar tá certo, serve. Então, a Bíblia diz que Bartimeu responde essa pergunta, dizendo assim: mestre, eu quero ver. E o texto diz que Jesus dá uma ordem para ele. Olha que interessante. Jesus fala assim: vá, a sua fé o curou. E a Bíblia diz que imediatamente ele recupera a visão, só que ele não foi. O texto diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Bartimeu tinha tanta consciência de quem era Jesus, que mesmo ele recebendo o milagre, ele não deixou Jesus. Mesmo ele recebendo o milagre, ele preferiu estar na presença daquele que tinha realizado o milagre. Sabe, aqui a gente aprende um princípio. Para a gente continuar com a nossa esperança renovada a todo tempo, a gente precisa caminhar com Jesus. Não é receber um milagre, receber uma bênção e daqui a pouco... tchau, obrigado. Daqui a pouco não, né? Sim, a gente precisa o quê? Entender
que maior ou melhor do que o milagre é a presença daquele que opera o milagre. Porque ele não tem só um milagre, ele tem muito mais para fazer na nossa vida. Então, fica essa reflexão para o teu coração. Talvez você está buscando milagre, buscando resposta. Entenda, Jesus pode fazer. Ele pode operar milagre, ele pode transformar este cenário, ele pode transformar, libertar, salvar, curar. Ele pode fazer tudo isso. Mas entenda que melhor do que tudo isso é você receber isso, mas estar na presença dele. Porque é isso que vai renovar a tua esperança todos os dias. É a presença de Jesus na sua vida. Que vai continuar. Que vai continuar nos renovando dia após dia. Né? Porque muitas vezes as pessoas querem ser renovado, mas instantaneamente. Só naquele momento. Mas Jesus tem uma vida para nós. Enquanto nós caminhamos com Ele, todos os dias Ele nos renova. Porque Ele é a fonte da vida. Sim. Como a gente vai estar querendo uma renovação, querendo uma esperança, mas sem a fonte? Sim. Ele é a fonte da vida. Né? Então a gente precisa caminhar com Ele todos os dias. Para que a nossa esperança nunca vá embora. E que você chegue e conquiste. Porque o Senhor já está te vendo no seu futuro. Há um futuro que Ele já está te vendo lá. Mas para que a gente chegue nesse futuro onde o Senhor já está nos vendo, precisa de um caminhar com Ele. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu tô aqui, mas vai ter mais. Mas toda sexta-feira a gente tem um episódio. E hoje aí. Espero que você tenha sido edificado com esta mensagem, né, com esta palavra, com esta reflexão. Como renovar a sua esperança, né? Você está chegando aí, nós estamos chegando no final do ano e a gente precisa renovar a nossa esperança constantemente. Mas a gente precisa entender que a fonte da nossa esperança sempre vai ser Jesus. A fonte da nossa esperança, aquele que nos tira do meio do caminho e nos leva para um caminho, é Jesus. Então que você possa renovar não só o ano, não só o calendário, mas renovar a tua esperança em Jesus. Porque a Bíblia diz, aqueles que esperam em Jesus, aqueles que esperam no Senhor, jamais serão decepcionados. Então, fique com essa palavra. Qual é a sua última palavra? A minha última palavra para o seu coração é: Ele te vê. Isso marcou muito meu coração aqui nesse podcast. O Senhor está ardendo dentro do meu coração. Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê todos os momentos do seu quarto, nas suas dificuldades. A sua esperança, ela é renovada quando nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Então lembre-se, você não está sozinho. Ele te vê na multidão deste mundo. Você é único para Ele. E que você receba o amor de Deus sobre a sua vida e não desiste. Persevere, lute, clame, porque Ele está te vendo e Ele vai te escutar. Deus te abençoe. É isso aí. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, ouvir esse podcast, assistir esse podcast, nos ajude, divulgue, mande o link para um amigo, para alguém que você goste, né? E que você saiba que precisa ouvir essa mensagem. E o nosso coração se enche de alegria por poder contribuir, né, com a transformação através desse canal, com vida, com esperança, né? Sim, nós queremos agradecer você, nosso ouvinte, né? Você que nos parou aí para ouvir essa palavra, você que vai compartilhar, curtir. E nós também queremos agradecer aqui ao nosso produtor, né? O Camilo, Rodrigo Camilo Produções, né? Porque sem esse estúdio também, sem essas pessoas que estão conectados com a gente para abençoar, para que o reino de Deus avante, né? Avance, né? Através da mensagem. Então nós queremos gratidão. É isso aí. O Camilão que está atrás das câmeras aqui, a Maitê, muito obrigado,
pela vida de vocês. Vocês são bênção. E estamos chegando ao fim. É isso aí. Então até o próximo podcast Conectados.